Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, que faz parte de um dos 12 profetas menores. Miqueias capítulo 3, todo o capítulo. Vou ler a palavra do Senhor. Disse eu: ouve agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pociar o sol sobre os profetas, e sobre eles se engrandecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de manto. Vou ler o texto, que é os versículos de 5 a 8. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem à boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pociar o sol sobre os profetas, e sobre eles se engrandecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Amados irmãos em Cristo, uma das coisas mais difíceis é quando nós somos criticados e somos repreendidos. Sabemos que quando um irmão vem nos criticar ou nos exortar, muitas das vezes nós ficamos chateados. Por exemplo, quando o irmão vem nos exortar por nós não termos assumido as nossas responsabilidades. Tal pessoa, essa que foi criticada, provavelmente ela não se alegrará, ela
se sentirá muito chateada e às vezes ficará até com raiva desse irmão que a repreendeu ou que a exortou. Mal sabe essa pessoa que o irmão que fez essa repreensão, ele fez com base na palavra do Senhor. Provavelmente, certas pessoas que estão em pecado e recebem a repreensão ou a correção de um irmão ou de um presbítero da igreja, tal pessoa provavelmente vai sentir que isso é um ataque pessoal a ela, pois essa pessoa acha que está vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Mas na época do profeta Miqueias não era diferente dos dias de hoje. Na verdade, hoje não é diferente do que era na época do profeta Miqueias. Naquela época, os profetas, eles pregavam paz e diziam que estava tudo bem para o povo do Senhor. Os líderes do povo de Deus, eles fingiam que pregavam a palavra do Senhor e o povo fingia que estava ouvindo e servindo ao Senhor. Miqueias, ele fez grandes acusações contra o povo de Israel. Agora, irmãos, vocês acham que o povo, os líderes, quando ouviram que Miqueias apontou os seus pecados, vocês acham que eles se alegraram quando Miqueias fez tais apontamentos sobre os seus erros e os seus pecados, sobre suas práticas pecaminosas? Vocês acham que eles se alegraram? De maneira nenhuma, irmãos. Pelo contrário, o povo e os líderes, eles agiram de forma bem violenta contra Miqueias, tanto fisicamente como verbalmente. O profeta Miqueias, ele denunciou a injustiça social que havia no meio do povo. Ele denunciou como terras e heranças foram desapropriadas indevidamente. Ele também denunciou como famílias humildes sofreram opressão naquela época, conforme Miqueias, capítulo 2, versículo 2. Agora, Miqueias, ele, por ter anunciado esses pecados que o povo estava cometendo, o Senhor, por meio dele, falou que ia castigar o povo por conta dos seus pecados cometidos. É praticamente igual como nós vivemos hoje em nossas vidas. Muitas das vezes, quando nós recebemos exortações, nós não gostamos de tais exortações e criticamos por tal fala que acabamos de ouvir por meio de uma exortação. Quando estamos fazendo coisas que não agrada a Deus e que são pecaminosas aos olhos do Senhor, nós ficamos chateados. E Miqueias também, naquela época, ele ouviu várias coisas dos profetas daquela época. Meus irmãos, todos eles naquela época ficaram furiosos quando Miqueias denunciou o mal, e eles lhes responderam: não babujeis, rapaz, para de falar essa bobagem. A desgraça não cairá sobre nós. Somos nós a casa de Jacó. Somos nós o povo de Deus. Miqueias 2, versículos 6 e 7. Então, não é agradável nós recebermos mensagens duras como essa. Realmente mexe com o nosso ego, mexe com o nosso sentimento. Muitas das vezes, como eu falei no início, achamos que isso é ataques exclusivamente pessoais para nós. Mas Miqueias, ele não temia e ele também fez isso naquela época. Por exemplo, para os homens casados, quando vocês convidam um irmão para fazer um jantar ou um evento social em sua casa, e de forma bem sábia, esse irmão, quando vocês estão em uma conversa
à parte desse momento, o irmão observou coisas em sua casa que você não tratava a sua esposa como deveria tratar. Você não exercia o seu papel de marido, que é amar a sua esposa e protegê-la. E você, ao ouvir isso, irmão, você pode ficar chateado e até dizer: o que é que você acha que tem a ver com a minha vida? Você pode se chatear, você pode criticar esse irmão e achar que ele está querendo envolver-se na sua vida, mas esse irmão, de forma sábia, está fazendo isso por meio da palavra do Senhor. Agora, para as irmãs que têm os seus maridos, quando desonram os seus maridos, que não respeitam o papel de liderança do seu marido, essas irmãs também estão desagradando ao Senhor. E nesse mesmo evento que vocês tiveram em casa, de forma social, a esposa do irmão faz de forma sábia uma crítica a você a irmã por meio de tais atitudes que a irmã tomou. E mais uma vez a irmã pode ter a atitude que o marido teve de dizer que ninguém é dono da sua vida. Pode dizer palavras como: nem minha mãe fala isso comigo. Quem você pensa que é para me dizer essas coisas? Meus irmãos, é muito agradável do que receber correções e críticas. É muito agradável nós recebermos palavras boas que vai massagear o nosso ego. Palavras que vamos receber que a forma que nós estamos vivendo, seja em casa, seja em algum momento que nós estamos na rua, ou na igreja, ou seja lá onde for, é muito mais fácil a gente ouvir dizer que está tudo bem a forma errada que nós estamos fazendo. É muito mais fácil o irmão ignorar, fazer vista grossa e fingir que nada tem acontecido e nós vivermos como tudo estivesse bem. Porém, assim como Miqueias, esse não é o nosso papel. Como irmãos em Cristo, nós temos o dever e a obrigação de aconselhar o próximo, nosso irmão que está andando em caminhos errados, e esse irmão deve receber essa exortação com alegria. Mas só não no Antigo Testamento nós vemos essa exortação, ou nós hoje também não vemos essa exortação nos nossos dias. Dois personagens no Novo Testamento também fizeram denúncias por ações erradas que pessoas estavam agindo. A primeira pessoa foi João Batista, que acusou e criticou o rei Herodes por ter tomado a esposa de seu irmão. E o segundo, que é o mais pleno de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também falou e criticou, pois ele censurou os falsos profetas e os hipócritas, conforme a palavra de Mateus 7, versículo 15, e Mateus capítulo 23. E mais uma vez é lógico que eles não gostaram. Eles ficaram muito chateados com essas palavras. Agora, meus irmãos, é muito melhor que nós pudéssemos ouvir palavras mais tranquilas, palavras mais suaves, pregações positivas. Nós não precisamos sair muito longe daqui. No nosso bairro e no vilarejo nós podemos ver que há várias igrejas que têm esses tipos de pregações, onde o pastor prega apenas aquilo que os ouvintes querem ouvir, que são palavras que vai dizer que está tudo bem, que a sua vida é maravilhosa, palavras que se você der os seus dízimos, você vai prosperar, palavras que se você for fiel a tal campanha,
você receberá um esposo ou uma esposa. É muito mais fácil nós recebermos essas palavras. O pastor prega para seus ouvintes e os seus ouvintes fingem que estão andando no caminho do Senhor. Palavras como essas são recebidas como doces e bombons. Todo mundo gosta de ouvir essas palavras, sem exceção. Todos se animam, todos vão para casa alegremente, todos vão para casa felizes da vida por tais palavras. A verdade, irmãos, é que nós não gostamos de ser contrariados, de sermos criticados, de sermos corrigidos. Essas igrejas, irmãos, que usam de tais pregações, também existiam nessa época no meio do povo de Deus. Na época do profeta Miqueias, era assim, era da mesma forma como nós vemos hoje, nada mudou. Haviam profetas profissionais que só diziam: paz, paz, está tudo bem, paz do Senhor. Estes profetas, eles apenas pregavam o que todos queriam ouvir. Porém, Miqueias o repreenderam e diziam que eles estavam errados. Agora, o que foi que o nosso Deus disse acerca disso tudo? Sobre esses profetas que usavam tais pregações para ludibriar o povo e para levar o povo para o caminho do inferno. O Senhor Deus disse acerca desses profetas: eles clamam paz quando têm o que mastigar, mas pregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Eles, irmãos, são de fato os mercenários. Eles só pregam para ganhar o pão e encher os seus bolsos. Qual é a melhor forma de faturar em uma igreja, se não pregarmos aquilo que o povo quer ouvir? Se não pregar a prosperidade? Será que há outra forma melhor do que essa? Não, irmãos. Assim como era naquela época, assim também é hoje e será para sempre, até a volta do nosso Senhor. Agora, irmãos, em nossa igreja, nós não procedemos assim. É verdade que nós também damos palavras boas para os nossos irmãos. É verdade que nas pregações nós usamos da boa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós dizemos que por meio do Senhor Jesus Cristo nós somos filhos adotivos de Deus. E não tem nada de ruim em ouvir isso. Isso é uma boa mensagem. Mas também nós falamos mensagens que falam contra a nossa própria natureza. Mensagens que nós usamos de forma que vai mexer com o nosso ego e com o nosso caráter, vai nos contrariar. Por exemplo, irmãos, imaginem a situação de um membro da igreja onde tem um filho recém-nascido e os pais estão felizes da vida por terem recebido seu filho a esse mundo. Estão felizes porque vão ensiná-lo a andar no caminho do Senhor e ter uma vida de bastante alegria conduzindo esse filho. Agora imagine quando os pastores da igreja vão até esses irmãos e falar sobre o batismo, falar que em uma pregação ou em uma conversa que os seus filhos necessitam do batismo do nosso Senhor, que esse filho recém-nascido, ele foi concebido por meio do pecado, que ele também é pecador. Imagine que palavra dura é essa dos pais receberem tais palavras. E é muito mais fácil nós ouvimos ao contrário. Nós ouvimos que nossos filhos, eles não são pecadores. É muito mais fácil nós ouvirmos que os nossos filhos, eles não precisam serem batizados, que está tudo bem eles viverem até os seus 5, 6, 7, 10 anos
sem ser batizado, pois eles não têm pecado nenhum. É muito mais fácil, irmãos, ouvir esse tipo de mensagem. Essa mensagem faz com que nós nos sentimos bem e nós não somos contrariados. Agora, outro exemplo que nós temos é quando nós confessamos e pregamos que todos que participam da Santa Ceia são miseráveis pecadores. Essa é uma mensagem mais dura ainda. Na verdade, é uma mensagem também difícil. Nós reconhecemos e confessamos que todos são miseráveis pecadores. Jesus, o nosso mestre, ele disse que, quando ele pregava, ele disse que os seus ouvintes, eles eram maus. A palavra de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus diz: vocês são maus. Agora, irmãos, é agradável ouvir isso? Ouvir que vocês são maus? É agradável você ter uma pessoa na sua frente, olhando nos seus olhos e dizer que você está andando em caminho errado, em caminho que está ali levando às trevas? Não, irmão, não é agradável ouvir isso. É muito melhor nós ouvirmos que está tudo bem o caminho que a gente está andando, está tudo bem a forma que nós estamos vivendo. É muito mais fácil nós vivermos vidas que seguimos as nossas vontades e nossos prazeres e que possamos conciliar isso com a vida do Senhor, e a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Gostaria que os irmãos observassem como na época do profeta Miqueias, o Senhor Deus reagiu diante daqueles falsos profetas que só pregavam a paz. Acerca destes profetas, o Senhor Deus anunciou as trevas. O Senhor Deus mandou seu servo Miqueias dizer que tudo ficaria escuro e que ninguém receberia mais nenhuma palavra da parte do Senhor. A religião, naquela época, virou um mercantilismo, virou apenas um troca-troca, um jogo de barganhas, onde a gente dizia o que queria dizer e ouvia o que queria ouvir, e estava tudo bem. Agora, trazendo para os nossos dias de hoje, onde nós podemos ver pastores e pastoras, onde bispos e bispas que andam em carros importados, pastores que andam de helicóptero, cobram cachês para pregarem a palavra do Senhor para a igreja. Eles só pregam prosperidade para seus seguidores. Enquanto os seus seguidores não fazem nada, esses pastores eles apenas enchem o bolso com as ofertas, os dízimos dos seus seguidores, com a promessa de que eles serão bem prósperos e que terão uma vida de luxo. Ou seja, eles pregam para mexer com a ganância do ouvinte. A palavra de Deus, irmãos, ela se expressa claramente sobre todos aqueles que transformam as igrejas em empresas de fachada, sobre todos que pregam só para poder faturar, sobre todos aqueles pregadores, bajuladores que só dizem o que o povo quer ouvir, sobre todos aqueles que comercializam a fé. Só há uma coisa para eles: é o castigo do nosso Senhor. Enquanto esses falsos profetas, na época de Miqueias, pregavam essas palavras, veio o castigo do nosso Senhor. Veio o exército da Síria e massacrou todo o povo. Então, onde estavam esses profetas que só pregavam a paz no meio do povo? Onde estavam esses profetas que diziam que estava tudo bem, onde tudo estava em paz? Veio o castigo do Senhor e o exército da Síria massacrou todo o povo.
Agora, irmãos, não é nada agradável ouvir críticas ou ser repreendidos. Nós ouvimos em Lucas 11:13 a palavra do Senhor Jesus dizendo que nós somos maus. Mas também nós podemos aprender com o profeta Miqueias que o povo de Deus precisa e necessita ouvir tais verdades. Pois ninguém ajuda o povo de Deus contando mentiras. Ninguém ajuda o povo de Deus dizendo que a sua vida está sendo boa perante os olhos do Senhor, o caminho do Senhor. Ninguém ajuda o povo de Deus dizendo que o que você está fazendo de errado não é pecado, ou fazendo vista grossa. Ninguém ajuda o povo de Deus aprovando o mal e pregando paz. Para ajudar o povo de Deus, irmãos, é necessário enxergar a verdade e enfrentá-la. É necessário que nós possamos confrontar os nossos pecados com a palavra do Senhor. É necessário que nós reconhecemos os nossos pecados e possamos viver perante o nosso Senhor em paz. Os nossos filhos, irmãos, e nós somos pecadores. É agradável ouvir isto? Não, não é agradável, mas é necessário ouvir. É necessário, pois somente assim podemos receber o Evangelho. Somente assim, reconhecendo os pecados, podemos dizer os seus filhos, que são filhos de pecadores como nós. Precisamos, irmãos, ouvir que nossos filhos e nós somos pecadores e precisamos reconhecer os nossos pecados ao participar, por exemplo, da ceia, ao participar de eventos da igreja. É necessário nós ouvirmos que tais palavras que nós, ou atitudes que nós temos, aos olhos de Deus não são agradáveis, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo se tornam agradáveis tais práticas que nós temos na igreja. É necessário, irmãos, que nós sejamos confrontados com os nossos pecados, com as nossas atitudes. É necessário nós ouvirmos que nossos filhos precisam ser batizados para que eles possam ser lavados. Pois tão certo como a água lava por fora, tão certo Deus lhes promete que o sangue de Cristo lavará os pecados dos nossos queridos filhos, assim também como o nosso. Pois somente assim também entenderemos como é grande a misericórdia e a bondade de Deus, que perdoa pecados dos filhos amados, somente pelo único sacrifício de Cristo. Tendo consciência, irmão, de nossos pecados, você, jovem ou adulto, pode fugir para Cristo e receber perdão, pois se nós não reconhecemos que nós estamos pecando ou que nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, como nós iremos nos voltar para Cristo? Se nós ouvimos pregações que as nossas vidas estão boas perante ao Senhor e que nós estamos vivendo vidas santas perante ao Senhor, mesmo estando fazendo coisas erradas, como iremos nos arrepender de nossos pecados? Como nós iremos nos sentir arrependidos de tais práticas pecaminosas? Então, irmãos, não fiquem chateados quando um membro do conselho exorta-os por estarem andando de forma errada, por estarem pecando perante ao Senhor. Não fiquem chateados quando um irmão pergunta quando você falta ao culto, pois aquele irmão sente preocupação porque você não está presente aqui no culto. Sim, nós sabemos que há situações legítimas para faltar ao culto, mas sabemos que algumas situações não é uma causa legítima. Então, irmãos, não fiquem chateados quando tais irmãos ou membros do conselho, por preocupação com a alma dos irmãos, perguntam
porque vocês faltaram ao culto ao Senhor, porque vocês estão negligenciando a vida devocional em casa, porque vocês não estão vivendo vidas santas ao Senhor, estão vivendo vidas pecaminosas. Não fiquem chateados. Miqueias, ele teve coragem quando fez isso. Mas quando Miqueias ele falou essas coisas, ele criticou duramente os bajuladores. Nós lemos em Miqueias 3:8. Vou repetir o que Miqueias falou. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Reparem, irmãos, o que o servo do Senhor faz? O que o servo do Senhor cheio do Espírito Santo faz? Ele abre a boca, não para dizer paz, meus irmãos, está tudo bem a sua vida, mas ele abre a sua boca para exortar o irmão e a irmã que está vivendo vida pecaminosa. Foi isso que Miqueias fez. Vejam bem, para bajular, para só dizer o que todo mundo quer ouvir, ninguém precisa de força. É muito fácil a gente dizer que o irmão chegar para o outro e dizer que a sua vida está boa perante o Senhor. Ninguém precisa de coragem para isso. Ninguém precisa de coragem para dizer e para agradecer aos irmãos por tais atos que os irmãos tenham feito, seja ele bom ou ruim. Agora, para falar a verdade, para dizer ao homem, você é pecador, precisamos, irmãos, para dizer tais palavras, precisamos do poder do Espírito do Senhor, pois essa é uma mensagem que bate de frente com o nosso orgulho. É uma mensagem que, na hora, nós não iremos gostar de ouvir. Algumas pessoas podem até agradecer na hora e agradecer por tais palavras que ouviu e reconhecer, não, meu irmão, realmente eu estava errado, eu agradeço por tais palavras e vou consertar a minha vida, vou orar ao Senhor para consertar a minha vida, peço que o irmão ore por mim para consertar a minha vida. Mas há alguns irmãos que, por ouvir tais palavras, isso bate de frente com o ego e com o orgulho, e tal irmão pode criticar o outro e às vezes até sair da igreja por tais palavras que ouviu. Imagine aqueles falsos profetas quando ouviram de Jesus Cristo que eles são hipócritas. A palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículo 8 a 11, o Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte: quando ele, aqui ele está falando do Espírito Santo, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecador, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus veio para quê? Qual foi o grande objetivo do Espírito Santo? Se não veio para convencer ao povo dos seus pecados. Então, se não foi para isso, para que ele veio? Nós estamos ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio não para pregar paz e prosperidade, mas ele veio para declarar ao povo de Deus as suas transgressões e o seu pecado. Ele veio para apontar que nós somos pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e que precisamos viver vidas santas perante ao Senhor. Agora, irmãos, essa mensagem que nós somos criticados do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é agradável? Ela não é agradável. Não é agradável ouvir isso, irmãos, de jeito nenhum. Não é agradável ouvir que nós somos miseráveis pecadores. Mas essa mensagem do Espírito Santo, ela é necessária, irmãos. Quando Miqueias denunciou o povo, eles mangaram de Miqueias
e o criticaram. Assim como muitas vezes acontece conosco quando nós dizemos que certas pessoas estão vivendo em pecado e muitos zombam de nós. Os falsos profetas, eles mangaram de Miqueias e eles disseram o seguinte, isso está em Miqueias capítulo 2, versículos 6 e 7. Eles dizem o seguinte: não babujeis, rapaz, para de falar essa bobagem sobre pecado e castigo de Deus. A graça não cairá sobre nós, pois nós somos a casa de Jacó, somos o povo de Deus. Miqueias 2, 6, 7. E Miqueias em seguida dará a resposta, em Miqueias 3, 8. Estou aqui para declarar ao povo de Deus o seu pecado. Por que Miqueias queria fazer isto? Qual a vantagem quando alguém se levanta para apontar os pecados do povo de Deus? Porque vocês também, meus irmãos e jovens, precisam ouvir que vocês também são miseráveis pecadores. Nós precisamos ouvir essas palavras, porque se nós não ouvirmos, como nós iremos voltar ao Senhor? Como nós iremos nos ajoelhar ao Senhor e pedir que Ele nos perdoe de nossos pecados? Como nós iremos rogar ao Senhor para que Ele nos dê e nos faça viver vidas santas? Precisamos conhecer os nossos pecados para viver vidas santas. Precisamos ouvir a palavra que é pregada e viver ela todos os dias da nossa vida, durante a semana, até o outro dia do Senhor, que nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ouvir e ser confrontados. Alguém que não conhece o seu pecado não pode se perdoar, não pode pedir perdão. Aquele que não reconhece os seus erros, aquele que acha que está vivendo vida boa, vida santa perante o Senhor, não pode se arrepender. Não tem como ele se arrepender, pois para ele está vivendo uma vida agradável ao Senhor. Então, meus irmãos e jovens, não fiquem chateados quando vocês aqui na igreja ouvem quando irmãos pregadores dizendo que vocês são pecadores. Nós ouvimos isso nas pregações domingo a domingo, que nós somos pecadores e que necessitamos de Cristo. Às vezes podemos achar que a pregação está repetida ao ouvirmos que somos pecadores, mas essa é a mensagem do nosso Senhor para que nós possamos nos voltar para Ele e correr, fugir para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiquem, irmãos, chateados com tais exortações, com tais críticas. Não fiquem chateados, nem se sintam ofendidos por tais palavras de exortação ou de correção, pois essas palavras não vêm da boca de homens, mas são palavras que vêm da palavra do Senhor. Também, meus irmãos, não tenham inveja daqueles que só recebem mensagem de paz e prosperidade. Nós lemos agora em Miqueias que o povo recebia só mensagem de paz e prosperidade. E qual foi o fim deles? Eles foram aniquilados pelo exército da Assíria. Então, não fiquem com inveja quando vemos os ímpios recebendo bênçãos materiais, recebendo prosperidade, vivendo em prosperidade. Não fiquem com inveja, não se sintam invejosos por conta disso. Pois, assim como naquela época eles foram destruídos, assim também os ímpios serão destruídos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se quando os ensinos que vocês recebem são ensinos verdadeiros, não ensinos que agradam aos homens, mas ensinos que agradam a Deus. O povo de Deus precisa conhecer os seus pecados. Isto é fundamental, irmãos, pois é somente assim que todos podem, pela graça do Espírito Santo, arrepender-se
receber perdão, escapar da condenação e começar a levar cada vez mais uma vida nova, uma vida que agrada ao nosso Deus. Amém.